Salve, salve, meu Brasil! Saia Justa 2023 ao vivo com Bela Gil, Gabriela Prioli e Larissa Luz. Recuperadas da semana de estreia? Hoje minha mão não tá tão gelada, Oi? né? Larissa! A Larissa ficou brisando assim. Ai, sim. Recuperada? Sim. A pergunta que não quer calar. Será que Xuxa foi na casa de swing? Mulher, tô doida pra ligar pra ela perguntar. Se foi, não me chamou. Vamos ligar escondido agora, assim? Tipo, vamos Oi, lá, vamos Chu. ligar. E aí, Chu? Foi? Bom, bora trabalhar e levar a vida a sério. Quer dizer, swing é uma questão muito séria também, tá? Muitas águas rolando nessa história de que a mulher que envelhece não pode fazer certas coisas. Mulheres que envelhecem somos todas nós algum dia, isso com sorte. Viralizou o vídeo com estudantes de uma faculdade de Bauru debochando da colega porque ela está com seus 40 anos. 40 anos. Eu já quero dar um salve especial para essa mulher. Todo mundo quer chegar aos 100 anos. Mas não quer envelhecer. Mas não quer envelhecer, Mas vai ter que como? passar por Sem isso. passar pela velhice, né? Vai ter que passar por isso, fica a dica. Mais do que isso, as pessoas querem chegar aos 100 anos, mas dizem que uma mulher de 40 não deveria estar na universidade, deveria se aposentar. Então, olha que projeção de futuro triste. Porque são meninas de 20 anos dizendo que o que elas têm pela frente são só mais 20 anos. E deixando de lado a possibilidade de realizar coisas fantásticas nesse resto imenso de vida que a Patrícia, enfim, com a iniciativa dela, consegue desfrutar. Eu também acho que não é caso de linchamento. Eu me solidarizo muito com essa juventude imatura, que ainda não sabe muitas coisas importantes da vida e que vive nessa época de superexposição, né? Porque nós pudemos cometer os nossos erros sem que a internet estivesse aí para pesar sobre os nossos ombros e as nossas escolhas, como pesa hoje sobre os jovens. Mas eu tenho certeza que quando elas chegarem nos 40, elas vão perceber que os 40 são bem mais legais que os 20. Não são? Vamos aqui, ó. Temos várias mulheres aqui na frente. Eu tô indo pra lá. Eu tô diferente, chegando. né? São tempos diferentes, assim. A gente tem essa mania de viver fora do tempo que a gente está e não gostar do tempo que a gente está ou que a gente vai estar. Os 20 têm coisas incríveis, os 40 também têm coisas incríveis. E é um ciclo, né? A gente vai passar por etapas, assim. Por que demonizar algumas etapas? Agora, para as mulheres, óbvio que é muito pior, né? Tanto as meninas mais novas, você vê que as duas são alvo, né? São as meninas mais novas, as mulheres mais velhas, uma atacando a outra, uma com medo, a outra com medo de ser atacada, uma com medo de chegar na velhice. E sempre a gente, né? Isso é uma questão que está sempre entre a gente, entre nós mulheres. Talvez a gente não escute tanto isso ser um problema dentro de um grupo masculino, assim, né? E eu acho tão interessante e triste porque numa época que a população do mundo está envelhecendo. Também. Então, o que chama atenção nesse discurso preconceituoso em relação à idade dessas garotas, que muito provavelmente estavam se achando super inteligentonas ali, quando estavam falando, arrasando, é que elas estão absolutamente descoladas da realidade. Numa perspectiva de eficiência e de inteligência, elas não conseguem compreender o mundo em que elas vão desenvolver as próprias carreiras. Porque é um mundo que envelhece e que as possibilidades de negócios, por exemplo, estão muito ligadas a atingir esse público mais velho. E eu estava dizendo que é muito mais legal essa fase da vida em que você está mais madura, porque as possibilidades, pelo menos na minha vivência, são muito maiores. A gente tem independência financeira, você tem muito mais estabilidade emocional, você é dona das suas escolhas, faz a própria vida. Com 20 anos, no geral, você está onde? Morando na casa dos seus pais, precisando pedir permissão para tudo, se submetendo às regras do convívio social de forma muito mais sensível do que quando você amadurece a partir dessas Esse vivências. culto à juventude perpétua, digamos assim, acho que faz muito mal porque também pressiona os próprios jovens a isso. É tipo, você está com... quando tiver 30 anos, eu tenho que estar casada, eu tenho que ter filho, eu tenho que estar formada, eu tenho que... E não, às vezes o estudo começa, a faculdade começa aos 40 anos, aos 45 anos. Então, acho que também é libertador, sabe? A gente se desprender dessa gentrofobia. Eu aprendi essa palavra hoje. A palavra eu nunca ouvi. Horror ao envelhecimento, gentrofobia. Ao lado da Gabriela, né? A gente tem que dar uma estudada. Proferiam umas palavras assim, meio...
para pesquisar umas coisinhas. Dicionário, eu tô com o meu livro de cabeceira, Aurélio. Boa. Vocês não responderam o que eu perguntei. Eu até acho que eu, às vezes, já pensei, assim, que eu não tenho idade para alguma coisa, mas não porque alguém me disse que eu Sim. não tenho, nem porque o mercado disse que eu não tenho condição, ou idade, ou um corpo, ou uma mentalidade para tal coisa, mas porque eu mesmo não quero. Se me chamar para um rolê que não tem cadeira, eu não vou. Quero sentar. Isso é... Ah, mas é que peraí, né? Tem coisas assim que eu acho que não é... Eu acho que essa questão de quem está dizendo que não pode, né? Isso é muito importante. E às vezes você fala, não, sou eu que estou dizendo que não pode. Mas você está dizendo que não pode, que você realmente não pode, ou porque o mercado diz para você em mensagens Tá com medo de subliminares ser que você não julgada. pode, né? Então, às vezes, tem essa avaliação sobre o que está determinando a sua decisão em relação à sua idade, né? Exato. E numa dessa, e esse acho que é o maior perigo, você perde oportunidades. Então, a sua pergunta, o que vocês acharam que vocês não podiam fazer? Eu não sei se alguma vez na minha vida eu acreditei que eu fosse mudar de carreira da forma como eu fiz com 33 anos, que era a idade que eu tinha quando eu saí do direito e fui trabalhar na comunicação. E talvez se eu tivesse deixado o mundo me dizer que eu já estava velha para aquilo, eu não tivesse feito o movimento que hoje me faz tão feliz. Então, a preocupação que a gente precisa desenvolver, a clareza que a gente precisa ter em relação a se os limites são os nossos, para o nosso conforto, para aquilo que a gente deseja, ou se o mundo está fazendo a gente se encolher para caber num espaço que a sociedade espera que a gente ocupe, é fundamental, porque senão a gente vai destruir uma parte muito importante e muito extensa da nossa vida. Exato. Com 40 anos a vida acaba? O que é isso? O que a gente faz Sim. a partir daí? Então, por isso é fundamental a gente ampliar essa visão das nossas possibilidades para que a gente tenha a ousadia de se jogar em novas empreitadas e assumir os nossos sonhos e desejos e, enfim, e trilhar novos caminhos com qualquer idade. Eu não estou falando 40 não, estou falando 40, 50... Tantas mulheres que inspiram a gente, então eu tenho que dividir a resposta com vocês. Quem são as pioneiras que mudaram, que mexeram aí com a vida de vocês? Eu lembrei muito com a história da Adriana e essa palavra que ela inventou maravilhosa, civirologia. Civirologia é ótima. Incrível. Me lembrou muito as escravas de ganho. Porque foram, na verdade, as primeiras grandes empreendedoras do Brasil. Né? Mulheres escravizadas saíam para fazer o corre delas. Vou vender aqui comida de tabuleiro, vou fazer roupa, E com isso conseguiram, muitas delas compraram, né, a própria alforria, a sua liberdade e de outros também, né? Filhos e companheiros, enfim. Então, me lembrou muito a arte do se virar, né? Vem, acho que desde então, tipo, de algum jeito eu preciso sair dessa situação e de um jeito esplêndido, assim, com muita garra e força pessoal, né, essas mulheres conseguiram comprar a própria liberdade. E eu não sabia disso, mas foram as primeiras depositoras da Caixa Econômica. Começou aí. Olha. Eu não sabia também. Eu lembrei de Maria Firmina, né, que foi a primeira escritora romancista brasileira e escreveu sobre abolicionismo, né? Ela também fundou a primeira escola mista lá no Maranhão, foi a primeira a passar em concurso público para ser professora. Ruth de Souza, foi a primeira atriz a pisar no Municipal, a primeira a ser indicada a um Prêmio Internacional de Cinema. Dona Ivone Lara, que foi a primeira a compor um samba-enredo, e hoje a gente tem tantas compondo samba-enredo. Chiquinha Gonzaga. Né? Eu acho que são muitas mulheres, história de vida. Mulheres pioneiras incríveis, né? E com suas histórias apagadas, né? Histórias que são pouco contadas. E é tão importante a gente saber dessas histórias e se inspirar para que a gente viva num tempo onde não somos uma exceção, né? Então, acho que elas abrem caminho para construir essa realidade, onde não somos únicas. Por que foram apagadas? Porque quem contava a história, quem escrevia os livros eram os homens. E elas foram muito importantes. Hoje se conta essa história. Acho que se a gente tem a independência do Brasil, você estudar hoje a independência do Brasil, você vai estudar grandes revoltas que aconteceram lá para cima e que tem nomes de mulheres
como protagonistas dessas histórias, que foram abafadas. Eu sou apaixonada por descobrir essas histórias. Eu fiz uma série no YouTube chamada Mulheres Admiráveis, que eu falava, onde ela estava? Por que não me contaram essa história? Fui descobrindo, e é sem fim, graças a Deus. Faltou a sua. Não te contaram essas histórias, porque quando a gente conta essas histórias para as garotas, elas crescem com uma visão muito mais ampla sobre o que elas podem ser. Claro. Então, é uma É estratégia, proposital, né, é para manter o proposital. poder nas mãos em que tradicionalmente ele permaneceu. Eu queria falar da primeira-ministra do Supremo, a Ellen Grace. A gente tem hoje duas ministras, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber, e aproveitar para dizer que temos 11 ministros no Supremo Tribunal Federal, agora atualmente 2 mulheres, e o presidente Lula vai ter a oportunidade de indicar ministros para 2 vagas que abrirão durante o seu mandato. Então, vou deixar aqui já a minha expectativa de que uma dessas vagas seja ocupada por uma mulher preta. A nossa expectativa, né? Acho que a gente endossa totalmente isso. É fundamental, porque grandes questões que a gente discute hoje no país, que estão lá no STF, passam pela questão racial. E a gente precisa dessa mulher lá dentro. Mas, tipo assim, sem dúvida. Posso continuar a minha resposta? Porque eu falei uma coisa na abertura do programa que eu queria falar aqui, olhando para a Astrid e para vocês. Você é uma mulher que me inspira, e eu queria deixar consignado mesmo, porque quando eu vim para cá, eu e a Bela estamos chegando, muitas pessoas perguntam, muitos jornalistas, muita gente pergunta para a gente como é sentar no sofá, que expectativa a gente tem. E eu falei muito tempo da possibilidade de estar aqui com você, que tem uma carreira tão longeva na televisão, e aprender com você. E eu te olho o tempo todo e eu aprendo. Hebe Camargo fazia muito isso, acho que eu me espelho muito nela. Ela sempre ligava. Ela já teria ligado para vocês na quinta-feira passada, falando das coisas que ela gostava, do universo que ela gostava de falar, tá? Da sua roupa, do seu cabelo, do seu batom, do seu brinco, do tênis, ela não ia gostar, Gabriela, ela ia implicar com tênis. Desculpa, Mas ela Hebe. não era perfeita. Onde quer que você esteja, sou Ela sua não fã. Mas, tipo, ela ia falar do jeito de que não pode cruzar a perna. E Não pode? Ela ia falar dessas coisas. Ia falar, Meu ia pé no piscar sofá, muito, então. falando que não entende, mas acha lindo tudo que você fala, da sua doçura, da sua família. Porque tinha um lugar conquistado. Então, podia. E aí chamava para o programa, para divulgar o nosso e parará. Eu quero ser Hebe, continuar sendo Hebe quando crescer. Você é legal usar a a perna, Hebe. porque eu não aguento. Você é a Hebe do nosso sofá. E é legal ver as pioneiras inspirando mulheres a serem e serem também pioneiras para que outras mulheres se inspirem, né? E isso vai passando de geração em geração. E você percebeu o que eu falei? Que eu me alimento dessa juventude também. Porque é uma troca. Se eu tô assim, é porque eu acho que eu também percebo muito o que está acontecendo na juventude e me alimentando daquilo dali, em todos os aspectos, comportamentais, intelectuais, uma nova forma de pensar. Eu tenho pensado sobre muitas questões atualmente. E isso é genial. É isso que não me faz envelhecer. Eu não tenho problema nenhum com a palavra envelhecer e nem que falar que sou velha. Enrijecer, talvez. Não, não tem problema de falar, porque eu sou velha. Não, eu E digo, tá tudo certo. não te faz enrijecer. Não, te faz de envelhecer, jeito nenhum. mas não enrijecer. Porque eu tenho uma certeza nos dias de hoje. A mulher 60 a mais, hoje, neste país, é necessária.